amante da filosofia, meus amigos teólogos. Aqui você tem Bíblia, livros, filosofia, assuntos intrigantes. Faça sua pergunta bíblica, sugira temas filosóficos ou assuntos intrigantes. Nós temos as playlists aí, tudo dividida, tá? Você vai lá e escolhe, tem mais de 400 vídeos, com certeza você vai gostar. E esse que você gostar, compartilhe, dê o joinha, comente, tá? Divulgue nas suas redes sociais, para me dar uma ajuda. Hoje, o livro que eu quero beijar é esse aqui. Estou finalizando, daqui a pouco, terminar de gravar esse vídeo aqui, eu já vou finalizar ele, já vou fazer a pauta do livro, que eu estarei comentando esse livro aqui do pastor Luciano Subirá, né? A Cultura do Jejum, coisas espantosas, tá? 42 anos de fé, muitos anos já de estudo aprofundado, 4 anos na faculdade de filosofia, mas coisas tremendas nesse livro aqui que me impactou muito, tá? Então, aqui o saber não ocupa lugar. E a gente vai para um versículo aqui, que é aquele tipo de versículo, tá? Que acontece comigo. Não estou dizendo que acontece com ninguém não, mas comigo acontece. Eu estou lendo a Bíblia já, terminando de ler a Bíblia pela 8ª vez, ou nas minhas leituras esporádicas, né? Um versículo me chama a atenção. Aí eu digo, o Espírito tem algo para mim aí, tem alguma coisa aí que eu preciso aprender, tá? Às vezes você lê um versículo que, sabe, não tem nada a ver, sabe aquele versículo lá de Êxodo, lá das genealogias, ou qualquer outro versículo disperso, que você lê e parece que não tem nada. Isso aconteceu comigo várias vezes, tá? Gênesis 23, 25, Gênesis 23, 25, e esse aqui é os versículos que mais aconteceu isso comigo, tá? Então eu estava lendo, aí eu disse, por quê? Por que esse versículo está aqui? A Bíblia não é por acaso, nada na Bíblia é por acaso. Uma palavra, uma frase não é por acaso. Alguma coisa Deus queria com aquele versículo. E esse versículo aqui, ó, 2 Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, tá? Por que Paulo fez essa saudação? Era uma saudação meramente, né, corriqueira? Poderia ser. Mas Deus me mostrou algo aqui tremendo. Deus me mostrou algo aqui que é da unidade dos três: Cristo, Pai e o Espírito Santo. E não somente a unidade, mas eles são trabalhando em perfeito acordo. Não há desacordos com eles. Eles são perfeitos. Por isso que a Bíblia sempre manda nós entrarmos em acordo, tá? Então, a unidade deles e a divisão, digamos assim, entre aspas, que não seria essa a palavra correta, mas a divisão de campos, a divisão de tarefas, está claro aqui, tá? Então, olha lá, primeira coisa, a graça do Senhor Jesus é a parte que Jesus trabalha, é com a graça, né? Ou seja, que graça foi essa? De se doar na cruz, por nós sendo ainda pecadores, de fazer todo aquele grande sacrifício. Então, essa é a parte de Cristo. Ele trabalha com a graça e trabalha com a igreja, mas com a igreja no sentido de propriedade, tá? E nós temos a comunhão do Espírito. Por quê? Porque essa é a parte do Espírito, é a parte da comunhão, é a parte da intimidade, tá? É a parte da criatividade. Essa parte ficou com o Espírito Santo. Então, quando Jesus subiu, ele disse, olha, preciso vir um consolador, precisa vir alguém que esteja em comunhão com a igreja, cuidando da igreja nesse sentido de comunhão, é o Espírito Santo. E o amor de Deus de amar o mundo, né? De tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, toda aquela coisa que eu já expliquei lá em Hebreus, que a gente não vai falar aqui, você precisa assistir o outro vídeo, toda aquela explicação de Hebreus 1,
que eu dei sobre a questão de um se considerar pai, outro se considerar filho, né? Então ele doou o seu filho, a partir desse acordo que foi feito, ele doou o seu filho, porque ninguém doa do seu filho, principalmente para bandido, como nós, espiritualmente falando, né? Bandidos que nós somos, né? Criminosos que nós somos, espiritualmente falando, ele doou, então, o amor. Deus trabalha com a parte do amor, tá? Eu poderia ainda pegar isso lá nos dons, tá? Que aí também nós iríamos ver que Jesus, ele trabalha com os dons, Jesus trabalha com os ministérios da igreja, tá? O Espírito trabalha com os dons da igreja e Deus trabalha com as operações na igreja. Então, tudo bonitinho, tudo divididozinho, cada um fazendo a sua obra, cada um fazendo aquilo que foi acordado entre eles. Mas se porventura, né? Se porventura um entrar no campo do outro, também não há briga, também não há desacordo. Eles são uma perfeita unidade. E é assim que Deus quer com a igreja. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.